esse é o Drops Quadriláteros. Na verdade, é um formato novo que a gente vai lançar aqui no canal para uma notícia rápida, um lançamento recente das bancas. É uma coisa bate e volta rapidinho. A gente não é exatamente no mesmo estilo dos programas normais do canal. Vamos lá. Esse lançamento da Panini dentro do sistema da coleção histórica Marvel, né, até um formato meio diferenciado, com um papel um pouco mais brilhante, lembrando as antigas edições da Brasil América, né, e tem esses efeitos normalmente de capa já manuseada, velha, antiga. Visualmente achei muito interessante, mas essa coleção é extremamente singular por ser o mestre do Kung Fu. Essas histórias começaram na década de 70 e utilizaram os personagens dos livros de Sax Rohmer, né? Foi o Fu Manchu, o Sir Nyland Smith, que era o agente britânico que ia contra ele, e o parceiro dele, o Dr. Petrie, né? E eles usaram esses personagens que vieram dos pulps. A Marvel criou uma roupagem diferenciada, né? O Fu Manchu nos dias de hoje, ou nos dias da época, tentando ainda aquela coisa da dominação mundial, e criou um personagem específico, dentre eles o filho de Fu Manchu, que é exatamente o mote e o personagem principal da revista. Essas histórias, na verdade, elas não foram republicadas durante muito tempo por um problema de direitos autorais, que a Marvel perdeu os direitos dos personagens do Sax Rohmer, então ela não podia republicar nada que tivesse o Fu Manchu, nem o Nyland Smith, nem o Dr. Petrie, nem as outras personagens criados nos livros. Isso criou um impasse para a Marvel, porque ela tinha um material, tinha personagens criados por ela, mas ela não podia republicar essas histórias. Andou utilizando o Mestre do Kung Fu em algumas outras coisas, mudando o nome do Fu Manchu, usando teoricamente um nome chinês original dele, que foi uma invenção, mas num acordo começou a sair isso nos Estados Unidos e a Panini está trazendo agora aqui para o Brasil. É uma edição maravilhosa, um timing de histórias diferenciado, muito diferente das coisas hoje em dia que querem chegar a um objetivo muito rápido, né? O personagem, essa versão, ela foi criada pelo Steven Englehart, o Jim Starlin, que fazia a arte e era o co-autor, e o Omicron, que fazia a arte final. O Jim Starlin, inclusive, foi o criador do Thanos, que está agora no filme dos Vingadores, né? E são histórias assim excepcionais, um visual meio diferenciado, uma sequência de lutas assim interessantes, principalmente quando os desenhos já caem na mão do Paul Gulacy, que tem uma visão de movimento perfeita. E o Jim Starlin, quando chegou na terceira edição, ele já estava pensando em se afastar. E é interessante que a história começa com o mestre do Kung Fu, né, o Shang-Chi, sendo atacado por 3 pessoas em um beco. E numa rápida conversa entre elas, a gente vê que um se chama Jim, o outro se chama Steve e o outro se chama Al, exatamente o nome dos 3 criadores do personagem. E quando eles tentam atacar o Shang-Chi e vão lutar com ele, o Steve e o Al, eles enfrentam o personagem, eles encaram o personagem e perdem a luta, né? Enquanto que o Jim, seria o Jim Starlin, ele foge. Ele, não quero encarar isso aqui não, estou saindo. E na edição seguinte, você ainda tem o Omicron, você ainda tem o Steven Englehart, mas o Jim Starlin já não está mais, ele realmente fugiu, literalmente, de uma edição para outra, né? E aí quando começam os desenhos do Paul Gulacy. Tem assim umas participações interessantes, como o Homem-Coisa, que é a versão estilo Monstro do Pântano da Marvel, e vai ser uma coleção de pelo menos 8 números que foram prometidos e promete um material com selo de aprovação do Quadriláteros.